Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de um tema muito interessante, né? Porque às vezes acontecem algumas coisas com a gente e a gente fica se perguntando, nossa, mas por que que isso aconteceu comigo? Isso era pra mim, era uma lição pra mim. Eu costumo dizer bastante isso aqui, né? Eu falo, aquilo ali estava acontecendo pra mim, era sempre pra mim. E eu acredito muito nisso, que todas as situações acontecem pra gente, até porque no nosso plano mental, na maneira como nós enxergamos o mundo, só eu consigo ver as situações da maneira como eu vejo. Então, não necessariamente é o que está acontecendo, mas sim o que acontece, a percepção que eu tenho daquilo que está acontecendo aparentemente do lado de fora, a percepção que eu tenho perante aquilo, né? Eu tô dizendo isso porque a gente tem esse costume, né? O que que a gente considera, por exemplo, um milagre, uma coisa maravilhosa, ou o que a gente considera um desastre, uma coisa horrorosa ou uma injustiça, né? O que nós consideramos milagres ou coisas muito ruins, desastres, são as coisas que saem da nossa expectativa, né? Então, nós temos determinada expectativa com relação às coisas. Para tudo nós temos expectativas. E para coisas muito simples, né? Então, de manhã, quando a gente entra no carro para ir para trabalhar, a gente gira a chave da ignição e a nossa expectativa é que o carro automaticamente que isso funcione, que o carro ligue, que ele funcione, que eu consiga sair para trabalhar. E aí, de repente, quando isso não acontece, a gente pensa que alguma coisa deu errado, a gente não entende todas as causas e condições que geraram esse fato, no sentido de que muitas coisas aconteceram para o meu carro não funcionar de manhã, né? De repente está muito frio, de repente ele teve algum problema, uma pane, enfim. E nós não estamos conscientes de cada pequeno detalhe e, mais importante, nós não estamos conscientes de que nós somos também um pequeno detalhe nesse todo que se completa. E aí nós, né, na nossa arrogância, acha que nós somos os mestres do universo supremos e que eu sei melhor como o universo deveria funcionar. E aí, nesse sentido, quando eu penso dessa forma, então toda vez que alguém sai daquilo que eu considero como normal, como aceitável, eu já acredito que isso seja, que alguma coisa tenha dado errado, ou seja, saiu da minha expectativa, né? E é muito interessante até talvez pensar que muitas vezes a gente vai para um lugar e fala assim, nossa, este lugar é maravilhoso. A partir do momento que a gente falou que o lugar é maravilhoso, a gente já julgou o lugar no sentido de que aquele lugar por si só é simplesmente um lugar. O maravilhoso é uma qualidade que eu dei porque na minha concepção aquele lugar reúne as condições que eu considero agradáveis para o meu ser aqui individual, né? Então, assim, pensando em coisas que de repente acontecem, que saem do normal, eu falando de novo, né? Saem do normal, ou seja, saem da minha expectativa, o que acontece é que a gente automaticamente tenta dar um significado para aquilo que aconteceu. Então, se nesse exemplo que eu dei, que é super simples, de repente meu carro quebrou, e aí nesse carro quebrar eu vou lá, encontro o mecânico, ele conserta, ou encontro uma pessoa que me ajuda e tal, e aí a nossa mente, né, racional fica buscando uma razão para aquilo ter acontecido. Ah, por que será que aquilo aconteceu? Por que será que aquilo tinha que acontecer comigo? Ai, vai ver, eu tinha que encontrar um mecânico, conversar com ele e fazer alguma coisa com ele. Por quê? Porque saiu da minha expectativa e eu acho que porque isso saiu da minha expectativa que então tem uma lição intrínseca. Principalmente nessas coisas que, entre aspas, são as coisas que nos incomodam, né? Que são as coisas que nos atrapalham, que atrapalham os nossos planos, ou seja, por conta do carro quebrado, eu vou chegar atrasada no trabalho, eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu tinha planejado. Então, principalmente nessas situações, a gente tenta buscar algum tipo de razão para que isso tenha acontecido, até porque, como a gente se sente lesado, é como se fosse uma espécie de recompensa por aquilo que eu estou passando. E o que eu quero dizer com isso é que essas coisas acontecem, sim, por uma razão, num sentido muito amplo, que eu não consigo nem colocar em palavras, mas de que tudo funciona numa engrenagem, né, perfeitamente encaixada e várias condições e coisinhas muito pequenas se encaixaram para que aquilo acontecesse naquele momento e a gente não tem essa consciência do todo, mas o que eu quero dizer é que isso está acontecendo o tempo inteiro.
não necessariamente só quando meu carro não funciona. Então, em contrapartida, num dia em que eu me levanto, saio no horário planejado, ligo o meu carro funciona, eu chego no local onde eu gostaria de chegar, na hora que eu imaginava, o que eu gostaria, o que eu planejei chegar, eu acredito que então nada de extraordinário aconteceu. Mas eu não entendo também que nessa situação também várias mínimas coisas contribuíram para que aquilo fosse daquela forma. Então, no fundo, esses dias eu estava lendo um curso de amor e tinha uma passagem, né, que dizia que toda circunstância, sem exceção, é uma oportunidade de desaprendizado. Veja que interessante, né? De desaprendizado do quê? De eu, de repente, em qualquer situação, conseguir questionar as minhas crenças ou aquilo, né, que eu tenho na minha mente, ou que eu considero como verdade, ou que eu considero como normal, e de repente desaprender aquilo e perceber que não é bem da maneira como eu pensava. Então a gente que está sempre, né, tentando buscar um significado para a vida ou para as coisas da vida, de repente me cai uma ficha assim que a gente está buscando significado no lugar errado, né, nas coisas que acontecem. Ai, tá vendo? Aconteceu tal coisa, eu encontrei tal pessoa, então, ai, olha, ali tá o significado da vida, mas perceber que na verdade o significado está em todo e qualquer momento, mesmo naquilo que eu considero normal, naquilo que eu considero esperado, naquilo que eu considero ordinário na minha vida, né? Então tudo nesse sentido é extraordinário. E só para a gente também ter consciência dessa questão da expectativa, o quanto a gente cria uma caixinha das possibilidades daquilo que eu considero normal, daquilo que eu considero desejável para minha vida e o quanto a gente sofre quando isso não acontece da maneira como eu imaginei. Então eu só queria trazer essa reflexão aí para vocês, gente, e até queria recomendar para vocês um vídeo que eu assisti de um monge muito legal. Eu vou colocar o link depois embaixo para vocês nos comentários. E super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!